Bem-vindo ao Representa Cast, o podcast da FEComércio RS. Aqui você escuta os parlamentares de um jeito diferente. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Representa Cast, o podcast da FEComércio que promove um bate-papo com os parlamentares da bancada gaúcha na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Eu sou Adriano Boiren, economista da Assessoria para Relações Governamentais. Eu sou Jonathan Querel, advogado da Assessoria para Relações Governamentais da FEComércio. Hoje aqui conosco temos o deputado Gustavo Vitorino, o deputado mais votado do Rio Grande do Sul em 2022 para a Assembleia Legislativa. O deputado é natural aqui de Porto Alegre, foi presidente da Comissão de Economia, né, membro da CCJ. Seja bem-vindo, deputado. Uma honra, obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. A gente tem muita coisa para conversar, mas o mais importante é a gente ter a certeza da transparência. Foi isso que me tornou o deputado mais votado do Estado e eu tenho orgulho disso, não tanto da votação, mas muito mais da transparência. Então, fico à vontade de vocês, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Novamente, muito obrigado pela presença e vamos começar sabendo um pouquinho da sua origem na política, né? Quero saber se o senhor fez parte de algum movimento de base política, seja sindical, estudantil, empresarial, enfim, quais são as suas origens, né, para chegar até o parlamento que lhe levou até lá? Bom, eu vou contar a história para vocês que é surpreendente. Na verdade, eu não sei o que eu estou fazendo aqui até agora. Porque o que aconteceu? 2 dias antes do prazo, o deputado Luciano Zucco, tenente-coronel Zucco, que era deputado estadual, me convenceu a entrar na política. Ele disse, rapaz, você é jornalista, tem um programa de rádio, TV, coisa e tal, coluna em jornal, enfim. Por que você não entra para aprender como funciona uma campanha eleitoral? Eu digo, olha, interessante a ideia, eu não tenho dinheiro. Aí ele arrumou 50 mil com o partido, acreditem, a grana da minha campanha foi 50 mil. Arrumou 50 mil com o partido e eu entrei na campanha. Usei o dinheiro para fazer impressos, né? Não tinha equipe, tinha 5 pessoas trabalhando para mim, só ajudando. E aí decidi entrar. Até então era um aprendizado. Eu ia aprender como jornalista como funciona uma campanha eleitoral por dentro. E achei fascinante. Fascinante. A campanha eleitoral ela tem tantos desdobramentos e tantas figuras sociais. Ela é iconoclasta, a campanha eleitoral. E eu comecei a gostar do negócio. Comecei a gostar, fui avançando. Uma semana antes da eleição propriamente dita, já tinha mais de um mês de campanha, o tenente-coronel Zucco falou para mim, disse, Vitorino, você vai ser eleito. Eu digo, para com isso, eu estou aqui aprendendo, né, para ver como é que é. Estou aprendendo. Aí ele arrumou mais 50 mil da cota dele lá do partido, 100 mil reais foi a minha campanha. Fiz uma campanha barata, mas assim, absolutamente voltada à observação, ao aprendizado. Fui para a rua, fiz uma campanha zoológica, porque tirei foto com gato, com cachorro, com periquito, com cavalo, com tudo que é bicho possível e imaginável. Mas não me furtei de ir para a rua fazer a campanha, ir para as esquinas, subir panfleto. Só que no dia da apuração deu isso que deu, né? Se você me perguntar, esperava ser eleito, a última semana talvez tivesse esperança, mas ser o mais votado do Rio Grande do Sul, isso eu não esperava mesmo. Para mim foi uma grande surpresa. Muitos atribuíram o fato de eu ser comunicador, ser conhecido, coisa e tal, mas espera aí, foram 11 comunicadores candidatos, só eu fui eleito. Sim. Então não é comunicador, né? A emissora que eu trabalho, emissora de rádio e TV que eu trabalho, tem municípios que ela não entra, nem a rádio, nem a TV. E eu tive nesses municípios 11 votos num, 7 votos no outro, 12 votos no outro. Então, deve ter alguma outra explicação. E aí, aos poucos, eu fui me dando conta de que a sinceridade e a transparência é a maior ferramenta que um parlamentar pode ter, a maior ferramenta que um candidato pode ter para levar credibilidade. Então, deu no que deu, estou feliz, comemorando, mas estou trabalhando acima de tudo. Isso é o mais importante.
E o senhor, como apresentador desses programas, sempre, né, debateu muitas questões econômicas, sociais importantes para a sociedade, né? Sempre teve essa vontade de estar do outro lado e ter a possibilidade de, eventualmente, ter mais poder para modificar, de fato, essa realidade, né? Ter ali a possibilidade de fazer leis, enfim, de aprovar. Não tinha passado pela minha cabeça, sabe? Mas, depois que saiu o resultado, eu sentei a cabeça e pensei, caramba, eu jornalista, tenho origem no direito, meu escritório de advocacia, minha origem são os tribunais. Mas aí eu parei para pensar, eu digo, já que eu estou aqui, praticamente com 70 anos, vou fazer alguma coisa. Então vou dar um número para vocês. Eu tenho 98 projetos de lei protocolados em pouco mais de 2 anos de mandato. É recorde histórico na Assembleia Legislativa. São projetos na área da educação, saúde, da segurança, são projetos objetivos e técnicos. Não tem nome de rodovia, dia disso, dia daquilo, festa não sei o quê, calendário. Não. São projetos técnicos voltados ao empreendedorismo, desenvolvimento econômico, a segurança, a saúde, a educação, são projetos objetivos. Eu pensei, já que eu estou aqui, é para fazer alguma coisa. E decidi trabalhar e estou trabalhando e muito. Muitos desses projetos já foram aprovados, já viraram leis, mas o mais importante é você saber que tem a responsabilidade. E a minha responsabilidade não são com 112.920 eleitores, né? Aliás, 112.919, porque eu votei em mim. Então, aí dava 120. Mas a minha responsabilidade é com todos os gaúchos, né? Eu sou parlamentar do estado do Rio Grande do Sul, de todos os gaúchos, não é só com os que votaram em mim, é de todos os gaúchos. E essa responsabilidade traz na gente um sentimento de cumprimento de dever, de propostas. Então, quem me conhece sabe que eu sou um comunicador ácido, que eu sou um comunicador contundente, de posição, mas, ao mesmo tempo, eu acho que você não deve só criticar, você tem que apresentar proposta, né? Isso aqui não tá bom, olha, isso aqui eu não gostei, eu acho uma porcaria, enfim. Mas, quem sabe faz assim, ou assado. Apresentar Sim. proposta, apresentar alternativa. Porque só criticar levantar é fácil. problema todo mundo consegue, né? É. Solução não é todo mundo. Só criticar todo mundo pode. Apresentar soluções é que é mais complicado. Eu prefiro, ao lado da crítica, apresentar soluções. E aí, contrabalanceando até com essa acidez que o senhor trouxe, o que o senhor fica confortável em compartilhar, assim, o que o senhor gosta de fazer nos momentos mais doces da vida, aí, os hobbies, Rapaz, enfim. eu sou apaixonado por música, desde muito cedo. Eu sou um apaixonado por música, meu hobby. Eu já toquei, inclusive, profissionalmente, fui músico profissional há Legal. muitos anos, morei no Rio de Janeiro, morei fora do país, nos Estados Unidos, morei na Europa, mas eu não tenho, hoje a minha ligação com a música, ela é exclusivamente de lazer e muito circunstancial. Mas eu gosto de tocar piano, eu gosto de tocar guitarra, eu toco também saxofone e violino, mal, esses dois últimos mal, mas toco. Sei onde estão as notas, tiro alguma coisinha. Mas, particularmente, piano eu gosto muito e guitarra também, mas hoje é estritamente lazer. E descobri depois de velho que eu sou um apaixonado por gastronomia, então final de semana a minha namorada acha um paraíso, porque eu convido ela para provar as minhas comidinhas. E espero, como eu não perdi a namorada ainda, as comidas devem ter saído boas. E tipo de música, qual é o tipo favorito? Eu sou um velho roqueiro. Eu gosto de rock and roll. Eu sou um amante do jazz e do blues também, né? Porque são primos. Tomou banho e fez a barba. O outro é rústico. Mas eu sou um apaixonado por jazz, blues e, claro, os dois deram origem ao rock and roll que eu gosto. Gosto das antigas, quer dizer, do tempo que se tocava rock and roll, né? Hoje está complicado. Eu fico feliz de ver dois jovens como vocês. Vocês não precisam nem dizer, vocês têm a cara de quem gosta de rock também. Mas eu sou de um tempo em que você ouvia música, você conhecia, antes do cantor abrir a boca, você conhecia o conjunto pelo som da guitarra. Isso aqui é Dire Straits, isso aqui é Creedence Clearwater Revival, essa guitarra crua aqui, isso aqui é Beatles, é George Harrison. Eu sou desse tempo. Hoje você
As guitarras tudo soam igual, o mesmo pedal, o mesmo efeito, tudo a mesma coisa. Eu sou desse tempo. A inovação. E alguma banda preferida, assim? Beatles, Rolling Stones? Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival. As bandas dos anos 80 e 90 também eram ótimas, né? E bandas do mundo inteiro. Inclusive as bandas molhadas. Não, mas não molhou não. Tá tudo certo, vida que segue. Olha só, as bandas antigamente, elas tinham mais personalidade. Quer ver uma coisa? Hoje, se você tentar enumerar 5 bandas com personalidade, você vai ter dificuldade. Você consegue identificar o quê? Coldplay tem personalidade, né? Você consegue identificar mais 2 ou 3 bandas. Tem uma banda que eu adoro, que é o Mumford Sons, que tem um som, né? Little Lion Man, eu acho um clássico. E é uma garotada maravilhosa que toca um gênero antigo, que é o Dixieland americano, aquele Dixieland DeVille americano. Então, assim, eu gosto de coisas assim, eu gosto de talento. E tem uma frase de uma cantora inglesa, a Adele, que eu acho maravilhosa, que perguntaram para a Adele, mas Adele, por que você não faz show assim que nem aquelas cantoras americanas fazem? Ela disse, eu faço música para ouvir, não para ver. Aquilo ali me marcou bastante, porque ela canta muito, tem extrema personalidade. Então, assim, eu gosto de coisas que têm personalidade, que marcam. E a música tem muito disso, né? Aliás, é a única linguagem absolutamente universal, é a música. Essa você pode tocar no Japão, você pode tocar em Londres, você pode tocar no Alabama, no Arkansas, pode tocar no Polo Norte, no Polo Sul, em qualquer lugar. As 7 notas com os 5 acidentes são reconhecíveis em qualquer lugar do planeta. A Adele, sendo, eu sou um grande fã, até ela entrou num hiato de carreira agora muito recentemente. Ela estava tocando, se não me engano, semanalmente ou quinzenalmente num teatro em Cidade dos Cassinos, Las Vegas. Em Las Vegas, uns amigos iriam para um evento próximo lá, eu tava a fim de ir com eles, não pelo evento, para ir a Las Vegas só para ver um show dela, porque para mim é hoje das melhores ela canta, vocalistas do planeta. Ela é maravilhosa. O problema da Adele é que ela se tornou um pouco depressiva, né? Ela tinha que trazer de pouco... estourou com Rolling in the Deep, que é uma música que tem valinha, coisa e tal, divertida. Mas depois ela começou com Someone Like You. Geralmente desilusão amorosa, né? A desilusão amorosa, quer dizer, ela virou um chifre em pessoa, né? A Marília Mendonça. Virou o chifre em pessoa. Então, assim, ela entrou num processo depressivo, emagreceu, coisa e tal. Ela é uma mulher bonita, mas eu acho que o artista, ele tem que ter música para toda circunstância. A gente perdeu agora a Nana Caymmi, que era uma grande cantora, coisa e tal, todo mundo, respeitosamente, mas a Nana Caymmi para mim era uma chata. Cantava bem, sim, coisa e tal, mas era um negócio de cortar os pulsos. E eu não vivo exatamente, gosto de música romântica, gosto de músicas suaves, bem produzidas, mas, caramba, a gente ouve Beatles com 2 guitarras cruas em amplificadores valvulados, e você ouve, olha bem, eu estou citando o referencial de música, né? Porque os Beatles mudaram o pop, mudaram o mundo, tal como nós entendemos, o mundo musical. Hoje você ouve praticamente todas as bandas, você acha figuras musicais criadas pelos Beatles. Mas assim, ali não tem nada essencialmente produzido, muito espetaculoso. Eram gravações em gravadores rústicos de 4 pistas. E aí você ouve Yesterday, você ouve The Long and Winding Road, você ouve Hey Jude. Qual é a superprodução que tem essas músicas? Nenhuma, eram músicas tocadas de forma rústica, gravadas num estúdio com microfone e vida que segue. Então, eu diria que a música não soube aproveitar a tecnologia. Ela faz uso da tecnologia, mas não soube aproveitar. E um dos motivos é esse que eu dei para vocês. Hoje uma banda começa a tocar, você ouve as guitarras, tem que esperar o cantor abrir a boca ou alguém dar o nome, senão soa tudo igual.
Deputado, e já que a gente está falando aí de hobby, né? A gente viu que música, o senhor é músico também, né? Que eu acho que é um fato mais curioso para talvez eu me grande parte divirto. do público. Enfim, o que o senhor sentiu quando passou por esse outro lado de ser deputado, né? A gente sabe que o senhor tem um pouco de fama de workaholic, né? Que o senhor gosta de apresentar alguns projetos e o senhor redige, né? Eu acho que alguns dos projetos também, né? Todos. Então, enfim, dá um trabalho, né? Deve ser demandar bastante tempo. E certamente, né, talvez o senhor desejasse mais algum tempo, né, para lazer, enfim, porque a gente sabe que a vida do deputado ela é muito demandada, né, você é praticamente 24 horas por dia, você fica, né, são pessoas que te procuram, enfim, são uma série de coisas. O que o senhor viu quando fez essa migração, né, foi para deputado que é um pouco, que o senhor entendeu diferente do que o senhor imaginava? Não, de fato, a sua observação é muito boa, porque o meu tempo se foi, né? Eu acordo 5h30 da manhã, 6 horas, me ajeito, sento no computador, advogo até umas 7h30, olho os meus processos, publicações, 7h30 tomo um banho, pego o carro, vou para a Assembleia. Aí, a Assembleia até às 6 da tarde. 6 da tarde eu saio, vou para a Rede Pampa, faço a Rádio Pampa de 6h30 e 7 horas. Depois às 7 horas entro no Atualidades Pampa na TV, que é o mesmo corredor. Saio da TV às 9 horas, 9 e pouco, chego em casa antes das 10. Aí é que eu vou cuidar da minha vida. Então eu não tenho tido tempo mais de pegar na guitarra, no piano. Excepcionalmente pego um instrumento para brincar no final de semana, matar saudades. Mas só nessa circunstância mesmo. Mas a música, você mantém o conhecimento musical, mas perde muito a habilidade. Eu hoje, por exemplo, não saberia tocar, não conseguiria fazer de novo o solo de Hotel California, que era uma das coisas que eu mais gostava, mas é um solo sofisticado. Tocar Sultans of the Swing, do Dire Straits, que também é um solo sofisticado e rebuscado. Não conseguiria tocar essas músicas hoje, exatamente porque você tem que estar em cima do instrumento praticando. Mas acho bonito ver grandes músicos que praticam 6, 8, 10 horas por dia, tocando com extrema habilidade. Gosto de ver, gosto de assistir. A minha relação com a música hoje é ir nos bares dos amigos, aí eles me chamam no palco, eu canto, toco, brinco um pouquinho, mas sem compromisso. E essa veia musical, ou mesmo de comunicação, né, jornalística, vem de família? Seus pais são músicos, comunicadores? Não. Meu pai era ourives. Ele era o design de joias da extinta Joalheria Ibanez, ali do centro de Porto Alegre. E a minha mãe era enfermeira, radiologista. Então não teve nenhuma relação assim. Eu procurei na família algum jornalista, não achei, mas eu comecei muito cedo. Eu comecei com 17 anos na Rádio Cinderela de Campo Bom. Eu tenho 53 anos de rádio e 49 de jornalismo. Eu comecei muito cedo, lá na Rádio Cinderela de Campo Bom, depois passei pela Rádio Progresso Novo Hamburgo, aí vim para Porto Alegre, trabalhei na Rádio Gaúcha. Aí quando saí do Rio Grande do Sul, aí eu fiquei 26 anos fora e voltei com 50 anos, há praticamente 20 anos atrás. Voltei para Porto Alegre, mas aí já voltei direto para o rádio, para a TV também, enfim. E advogando sempre, né? Porque o que paga as contas é a advocacia. O jornalismo não paga as contas. O jornalismo a gente tem prazer e satisfação. Mas o que paga as contas... O deputado foi jornalista antes ou advogado? Primeiro jornalista. Eu comecei no rádio, jornalismo, e aí hoje eu tenho outros cursos também, fiz outras coisas na vida, na área de sistemas. O curso de música também, eu fiz o Instituto Palestrina há 2 anos aqui em Porto Alegre, e lá no Rio de Janeiro, quando eu morei 22 anos no Rio de Janeiro, eu fiz a Escola Nacional de Música. Então, tecnicamente, no papel eu sou maestro, no papel, porque eu só fui para a frente da orquestra uma vez, que foi da minha formatura. Conduzi o segundo movimento da Cavalgada das Valquírias. Foi só. Depois nunca mais. Não tem orquestra para todo mundo, né? E eu queria o conhecimento musical, conhecer as técnicas, área subdominante melhor, os voicers, construção a construção de acordes, enarmonias, empréstimos modais, essas coisas que eu acho extremamente fascinante. Porque a música é fascinante. Ela é daqueles conhecimentos que quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Aí você vai, estuda, aí lá você aprende área subdominante menor. Caramba,
área subdominante menor. Que legal. Aí você entra no estudo da área subdominante menor e descobre outras coisas, descobre os empréstimos modais, descobre... Então você vai se aprofundando do jeito que na música, se você não disser assim, parei, agora eu só vou tocar, você fica pirado, você vira o professor pardal da música, porque cada vez mais você vai se aprofundando. Eu não entendo de música como, enfim, na parte da execução, mas tenho certeza que quase todos os grandes momentos, as grandes lembranças que temos, elas são embaladas por alguma música, né? Música preenche muitos espaços aqui, mesmo, e aí, tocando brevemente sobre política pública, né? Espaços de convivência, os espaços públicos. Porto Alegre tem, né? Vivo aqui e Porto Alegre tem melhorado muito nesse sentido. Até tem o senhor falou que gosta de jazz, deve conhecer de muito antes do que eu, o Odeon, aquele bar em frente às Americanas ali na General... Me fugiu a rua, mas enfim, ali no centro. Câmara? Não, é um general desse. Isso, aqui se encerra ali na General Câmara, aquela ruazinha ali. Enfim, bastante conhecido pelo jazz aqui na capital. E em relação justamente a essa questão das políticas públicas da cultura, né? Entrando um pouquinho em polêmica, né? Nós temos existem estudos que apontam muito que músicos em espaços públicos, de uma forma planejada, ampliam o movimento ali, o comércio, a ocupação hoteleira, criam ambientes de interesse das pessoas, né? Uma externalidade positiva, como trata o jargão econômico, né? Se vai viagens para a Europa, Madrid, Barcelona, enfim, Istambul, por onde for, se tem músicos, mesmo em Buenos Aires, aqui na Ponte de las Mujeres, lá sempre tem um casal dançando um tango com uma música, enfim, criando um ambiente, né? No Brasil, a cultura acaba sendo superfinanciada por dinheiro público, por recurso público, por meio da Lei Rouanet e outras iniciativas de financiamento da cultura, e a direita vê com muitas críticas esse tipo de financiamento, né? Vê eventualmente como uma captura do Estado da pauta da cultura. Como o senhor vê essa situação? Eu tenho, até por ser de direita, eu tenho esse conceito. Mas nós temos uma deformação no Brasil de muitos anos de que a cultura tem que ser financiada pelo poder público. Acho que não. Eu acho que a cultura tem que ser financiada pelo talento. Vamos a países de primeiro mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Japão. Não tem essas coisas. Lá o artista, ele se vende. Se a Lady Gaga veio aí agora, se a Lady Gaga precisa de 4 patrocinadores para uma turnê mundial, vai ter 50 empresas se matando para financiar ela. Mas é a Lady Gaga. Tá bom. Então vamos pegar um ilustre desconhecido artista country do Alabama. Ele vai na cidadezinha dele, pede para 2 empresas, o dono da oficina da cidade e o dono do mercadinho da cidade. Pô, eu precisava de vocês aí, de uns $2.000, que eu queria fazer uma turnê por essas cidades que nos cercam aqui, e em troca eu coloco os cartazes de vocês, o nome de vocês, meus cartazes, coisa e tal, É assim que funciona. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você tem que ter... O Gilberto Gil pegou não sei quantos milhões agora para fazer uma excursão. A Maria Bethânia queria não sei quantos milhões para fazer um livro. O Ministério da Cultura entregue a Margarete Menezes transformou a cultura brasileira na cultura baiana. Isso já tinha acontecido quando o Gilberto Gil foi ministro. Por quê? Porque a Bahia é o estado mais petista que nós temos. Isso literalmente amassa a cultura brasileira. A cultura brasileira é muito rica. O forró nordestino é um negócio delicioso, é extremamente criativo. A cultura baiana, ao contrário, é uma colagem. É uma colagem da cultura africana, de países africanos. O axé, o olodum, o ileaê, o não sei o quê. Gente, esses ritmos já existem na África há séculos. O próprio samba, e o que eu vou dizer para vocês é constrangedor, mas o samba não é brasileiro. O verdadeiro ritmo brasileiro é a bossa nova,
que tem um contratempo entre o terceiro e o quarto compasso. Esse é o ritmo brasileiro, criado por João Gilberto, Tom Jobim, mas o samba é africano, sambô, da Guiné-Bissau. Um ritmo que existe há séculos. Então, sim, a Bahia incorporou tudo isso por conta da miscigenação, a cultura negra é muito forte na Bahia, a origem africana dessa cultura negra trouxe esses ritmos, e a Bahia aproveitou. Mas a cultura baiana, na minha opinião, não tem nenhuma originalidade, é um festival de colagens, diferente, por exemplo, do forró. Forró é um negócio maravilhoso, que tem muito a ver com o vira português. Se você olhar, semelhança de batida, linha. Então, assim, aí vamos pegar a moda de viola, vamos pegar a música do Pantanal, Almir Sater. Então, nós temos uma cultura muito rica e nós estamos reduzidos hoje à cultura baiana. Fugir da cultura baiana, meninas de biquíni minúsculo rebolando o traseiro. Pô, isso não é cultura, gente. A cultura, a nossa história, tem coisas maravilhosas. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que no Rio Grande do Sul é onde se fala o alemão mais perfeito do mundo, segundo os próprios alemães? Estive na Alemanha no ano passado, numa missão, trouxe inclusive projeto de lei de lá, coisa e tal. E a ministra alemã, ministra de Negócios da Alemanha, disse que a colonização alemã do Rio Grande do Sul mantém a tradição e a língua alemã com as suas origens. E na Alemanha, a língua alemã foi sofrendo mutação, o que é absolutamente normal dos grandes núcleos urbanos. Né? A língua viva. O processo de unificação da Alemanha também, provavelmente. Misturou muito. Eles sofreram muita influência dos eslavos ali, aquela região, enquanto os alemães, com os godos e os visigodos, tinham uma linguagem mais palilabial. Isso foi tornando a língua alemã mutante ao longo do tempo. E aqui não. Aí a gente tem muitas comunidades, né? Eu acho que é o Hunskrieg, né? Que eles falam, que é o alemão que eles falam de que é o alemão legítimo. E eles reconhecem isso. Então, assim, tudo isso é cultura. Tudo isso é cultura. Por exemplo, a cidade de Carlos Gomes agora comemorou a colonização polonesa. As pessoas não fazem ideia como é rica a colonização polonesa no nosso estado. E estou falando do Rio Grande do Sul. Tem Santa Catarina, o Paraná, o Mato Grosso. Esses estados todos têm núcleos culturais muito fortes. Mas nós estamos reduzidos às mulheres de roupas minúsculas do Rio de Janeiro e ao lalala, lelele da Bahia. Da Polônia também me lembrou muito, tem um episódio muito bonito que trata das Luzes de Varsóvia. Sim. Sobre a resistência polonesa à invasão comunista. Nossa audiência pode pesquisar, é bem interessante a história, muito bonita. Deputado, e voltando ali para a questão da Assembleia Legislativa, nesses 2 anos e meio que o senhor está deputado estadual, qual o senhor considera o maior desafio ou talvez a maior frustração nesse período como deputado? Eu vou separar a pergunta. Maior desafio é sempre encontrar projetos de interesse da população que atinjam nichos carentes de uma determinada medida pública e fazer com que esses projetos aconteçam, sejam aprovados e apreciados pelos meus pares. Esse é o maior desafio. Aprovar é mais difícil, a gente sabe que aprovar é mais difícil que rejeitar, né? Porque existe uma coisa pior, é você não ter nem o sim nem o não. Isso, que é o que a gente, né, eu digo que é a praxe, né? O projeto standard, não chega a né? plenário, mas ele acaba não andando, né? Ele fica morto em cima de uma mesa ou dentro de uma gaveta. Alguém senta em cima por interesses, enfim, isso é a pior coisa que tem. E eu diria que tem muito disso na Assembleia. Esse certamente é o maior desafio. E a maior decepção é a velocidade da Assembleia. Eu não estava habituado com isso. Não estava habituado. Mesmo o direito, a gente sabe que é lento, que envolve cada vez mais uma complexidade no atendimento célere aos pleitos, mas mesmo o direito, com todos os problemas que tem, ainda não é tão complicado quanto fazer a coisa andar na Assembleia. Eu aprovei vários projetos, tem projetos de interesse da população, mas aí, por algum motivo, que eu não sei qual, ou talvez o saiba, mas não me nega a aceitar, alguns projetos ficam parados em cima das mesas, ficam parados nas gavetas, aí você vai falar com o deputado,
Preciso que você relate essa matéria aqui para mim. Vou olhar, vou ver. Pois é. Aí vem os interesses políticos. Se você é a situação, se você é a oposição, ou se você tem a pior posição de todas, que é a minha, que é independente. Eu não tenho cargo nenhum no governo do Estado. Então eu tenho que negociar com todos os parlamentares a aprovação dos meus projetos. Mas eu não abro mão dos meus princípios, da minha dignidade. Jamais votei alguma coisa que eu fosse contrário. Eu já vi meu nome sozinho lá. Todos em verde votando sim e eu votei em vermelho votando não. Já vi meu nome sozinho lá e não tenho preconceito com isso. Eu voto com a minha consciência. Mas para você aprovar projetos, você não pode, digamos assim, deixar arestas e pontas em todo lugar. Muitas pessoas que até me procuraram, Vitorino, achei que você na Assembleia... Eu disse, olha... Aquele cara ácido lá e rabugento da TV e da rádio, se eu fosse daquele jeito para a Assembleia, eu não aprovava nada. Lá você tem que negociar, olha, deputado, isso aqui, o senhor vê, isso aqui é de interesse da população, de interesse de tal segmento, coisa e tal. E a partir dali você estabeleceu uma negociação para ter voz para aprovar os seus projetos. Eu tenho tido sucesso. Já tive a maioria esmagadora dos meus projetos que foram aprovados e viraram leis, foram por unanimidade. Acho que eu lembro, acho que só um não teve unanimidade. Todos os demais já foram unânimes. E eu gostaria de fazer assim, porque são todos projetos de interesse da população. Assim, e trazendo uma questão um pouco mais técnica, que eu vejo como uma frustração para nós, talvez ali que acompanhamos a Assembleia Legislativa, é que existe a Comissão de Constituição e Justiça, que ela é muito importante, né, para avaliar a questão da constitucionalidade, mas, por exemplo, uma comissão... O senhor foi presidente da Comissão de Economia, muitos dos projetos eles acabam não... Eu sou ainda. Isso, exatamente. Não vão para a Comissão de Economia, né? Que acaba, às vezes, prejudicando o debate público, né? É uma coisa que eu descobri lá na Assembleia, é que, estatutariamente, a Comissão de Constituição e Justiça tem que analisar apenas a legalidade da proposta, não o mérito. E lá se discute mérito. Mas é uma casa política, uma casa de fazer... Não, casa de fazer política se faz política onde se faz política, que é no plenário ou nas comissões de mérito. A única comissão exclusivamente técnica que tem na Assembleia é a Comissão de Constituição e Justiça, e ela analisa exclusivamente a legalidade, a constitucionalidade da sua proposta. Ela não tem que dizer se eu gosto ou não gosto. Ela não tem que dizer se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. Ela tem que dizer, está dentro da lei? Tá. Muito bem. Favorável, vida que segue. Vai discutir o mérito, vai discutir o conteúdo nas comissões de mérito. Mas não é o que acontece. Como economistas, às vezes a gente sente essa necessidade, né, de fazer um debate mais aprofundado dos impactos econômicos, né? Porque essas medidas, muitas vezes, elas têm uma repercussão econômica e que não é avaliado, né? Então... no ano passado, eu tive que desentortar uma banana para salvar particularmente o comércio. Foi quando... não quero atribuir responsabilidade, mas eu diria que foi responsabilidade do governo do Estado e da Assembleia, que deveriam ter votado salário mínimo regional em março ou abril, aplicação, validade em maio. Foram postergando. Foram votar final de novembro, início de dezembro. Aí eu fui procurado por muita gente, inclusive pela própria FEComércio, o pessoal disse, deputado, não dá, isso aqui vai ser retroativo a maio. Vai ter empresa que não vai ter como arcar com a folha, porque vai vir um tranco retroativo, porque vinha não apenas a diferença, mas os reflexos. Empresa com 20 funcionários, que de repente vai cair 1,5 milhão a mais na folha, ele vai fazer o quê? Como é que ele vai se virar? O produto que foi vendido com esse preço. Não tinha esse custo aqui que agora teria. E não tem como recalcular, o produto já foi vendido. O dinheiro já circulou. Aí eu fiz uma emenda, o pessoal ficou brabo comigo, mas eu fiz uma emenda para salvar pequenas empresas. O sujeito tem uma vulcanizadora ali na esquina que tem 2, 3 funcionários. Caramba, você ignora uma coisa dessas, a folha de pagamento dele passa a ter 10, 12, 15 mil a mais. Eu pensei nos pequenos, porque os grandes ainda poderiam se virar, mas os pequenos a gente ia quebrar 20% das empresas de pequeno porte.
Já nem falo a informalidade, que tem formalidade, né? A informalidade formal, mas seria uma tragédia. Eu apresentei uma emenda remanejando a data base. Olha, fica aprovado, valendo a partir dessa data. A pessoa ficou brava comigo e tal, mas eu não tinha alternativa. E estava todo mundo com medo de fazer, porque os sindicatos, porque não sei o que, ia ficar bravo. Não tem que ficar bravo, nós temos que pensar no resultado. O resultado temos que salvar. O sujeito que tem uma lojinha, o dono da vulcanizadora, o rapaz lá da padaria, aquele que tem um restaurantezinho que vende viandinha ali, tem um bifezinho comercial para o meio-dia. É esses caras que nós temos que salvar. Essa é uma bandeira muito relevante aqui para casa, né? A questão do fim do salário mínimo regional. Muitos estudos, e temos estudos produzidos também aqui pela nossa assessoria, o Adriano tem esses números muito mais de cabeça do que eu, até por ser mais a área dele, a economia, né? Mas é muito farto de evidências que é uma política pública que não tem resultado positivo. Não se tem um aumento, um ganho real aí para as categorias contempladas no salário mínimo regional, no piso mínimo regional, e no fim das contas acaba sendo apenas um instrumento de barganha que só serve especialmente as categorias que não são organizadas. Diria que talvez as faxineiras... Os inorganizados. É que, na verdade, o piso regional, a gente atua muito mais por conta do impacto indireto que ele exerce sobre as negociações coletivas do que propriamente, né? Exato. Não somos contra, por exemplo, o indivíduo ganhar mais, obviamente. Com certeza. Mas isso tem que vir acompanhado de produtividade. E a gente sabe que é todo um processo de formação de mão de obra, de investimento em tecnologia, enfim, que muitas vezes esse debate ele não acontece. Por isso que eu digo que a Comissão de Economia seria o local ideal para fazer essa discussão no mérito. Mas o governo manda esse regime de urgência urgentíssima, aí eles fazem acordo lá, não passa pelas comissões. E vai. Vai direto pro plenário. E no fim, até, né, como isso vira só um instrumento de barganha para as categorias não organizadas acabarem colocando na mesa a negociação com os empresários parte daquele valor. Ela já ancora a negociação, né? Então, é uma das razões aí principais de ser uma bandeira tão importante aqui para a gente. Pensar que essa é uma política pública que não deu resultado, talvez seja um momento da gente revisar, né? Tem um componente mais demagógico que prático. Mas eu vou surpreender vocês, você como economista principalmente. Eu acho que 90% dos problemas que nós temos no Brasil envolvendo essa relação laboral, capital-trabalho, está ligado exatamente a uma legislação ultrapassada e jeca que nós temos. A legislação trabalhista hoje no Brasil, na minha opinião, é ultrapassada. Foi legal na época do Getúlio Vargas, as relações eram outras, desenvolveu, aí veio a época, veio o pós-guerra, veio o período da explosão, aí veio os governos militares, mas deu. Essa legislação hoje é jeca, é ultrapassada. O Brasil tem que adotar os critérios de primeiro mundo. Inglaterra, Alemanha, Japão, Estados Unidos, nem se fala, Canadá. Salário hora. Aí está essa discussão agora. Vai acabar o 6x1, querem o 5x2, 4x3, 3,5 para cada um. Sei lá, essa bobagem que estão inventando. Isso para mim é uma discussão pueril. O que nós temos que estabelecer salário hora. Olha, o cidadão tal quer trabalhar 3 dias por semana. Sem problema. Isso é normal no Japão. Nos Estados Unidos nem se fala. O sujeito de manhã trabalha no emprego, trabalha de tarde, no outro final de semana ele entrega pizza e ganha. Mas o salário ele vai fazer. Vai estabelecer, o governo a partir de regras claras, vai estabelecer um salário hora mínimo, ele vai trabalhar o quanto ele quiser. Ele quer ganhar dinheiro, trabalha bastante. Ele quer ter um pouco mais de lazer com a família, trabalha menos. Mas não, nós nos tornamos um país, um estado clientelista. Clientelista, que, o coitadinho, está passando fome, é o país do coitadismo. Aí as pessoas saem daqui e vão para os Estados Unidos, mas lá é o paraíso, o sujeito, a faxineira lá tem carro, Sim, claro, trabalha 10 horas por dia, ganha por hora bem. Eles vão para lá e trabalham. Aí você fala para alguém trabalhar 10 horas por dia aqui, o sujeito, não, peraí, o meu sindicato, não sei o quê, porque o partido tal, porque o político tal. Esse é um problema que nós temos. O nosso problema na relação capital-trabalho, atividade laboral do Brasil, nosso problema é cultural. Não é nem político ideológico, é um problema cultural, técnico-cultural.
A hora que o Brasil, e essa é a minha pregação, adotar salário-hora, tá bom. Como é que funciona? Ah, bom, vai ser assim, 5 por 2, tá bom. Então pega o salário mínimo, R$ 1.500, divide 5 por 2, 40 horas semanais. Tá bom, esse aqui vai ser o salário-hora. Ninguém pode receber menos que isso. O sujeito trabalha quanto tempo ele quiser. E às vezes até um excesso de legislação que vem em prejuízo até o próprio trabalhador, né? Exato. É o caso clássico, né? Por exemplo, do trabalhador que gostaria de fazer um intervalo menor e sair do trabalho mais cedo. Para ter mais tempo para curtir com sua família, enfim, mas ele é obrigado a ficar 1 hora de intervalo. E às vezes ele não quer. Então, mas, enfim, a gente tem essas triste. questões. Eu dou um exemplo para você. Essa semana eu participei de um debate no CETSER, que é o Sindicato das Empresas Transportadoras de Carga e Logística do Rio Grande do Sul. Eles têm uma lei que foi aprovada, um negócio absolutamente retardado que foi aprovado em Brasília. A sensação que eu tenho é que algumas pessoas que fazem projetos de lei não lêem o que estão apresentando. Criou um intervalo obrigatório de 11 horas para o motorista. Os motoristas estão indignados. Porque disseram, gente, para aí, eu tenho que ficar parado 11 horas. Quem é que dorme 11 horas? Quem é que dorme 11 horas? Que cai na cama, dorme ou dorme? Sim, dorme se tomar um porre. Se ficar um dia sem dormir, bom, aí dorme, até mais que isso. Mas quem é que regularmente dorme 11 horas? Ninguém. Aí os caminhoneiros têm que ficar parados, muitas vezes no meio de qualquer coisa, no meio do mato. Aí tinha um representante da esquerda lá, o rapaz do Ministério do Trabalho, que disse, pois é, mas não existe transportadora sem motorista. Bom, tá bom, mas não existe motorista sem caminhão e sem transportadora. Esse coitadismo que se prega no Brasil é que, na minha opinião, distorce a nossa economia. Estabelecer o salário hora, tá bom. A partir de hoje, o salário mínimo do Brasil é tanto por hora. Muito bem. O sujeito trabalha o quanto ele quer, mas as empresas vão oferecer, olha, eu tenho horário livre, horário aberto. Nessa empresa eu preciso que você trabalhe tantas horas por dia. Nessa aqui eu preciso que você trabalhe só segunda-feira. Nessa aqui eu preciso que você trabalhe só quinta e sexta. As empresas vão se organizar melhor. O trabalhador vai organizar a vida financeira dele melhor. Não vai ter discussão sobre essa coisa da carga horária, não sei o quê. Ganha por hora. Ponto. Acabou. Primeiro mundo todo é assim. Existe um referencial? Sim, existe um referencial. Mas o salário é por hora. Aí todo mundo, pois é, porque o trabalhador vai ser prejudicado. Os coitadinhos prejudicados, todo mundo quer ir para os Estados Unidos trabalhar ganhando em dólar por hora. Curioso, né? Essa diferença. Aqui você fala isso, eles têm ataque histérico. Essa diferença cultural. Os Estados Unidos acaba sempre sendo referência, né, para as pessoas buscarem uma vida melhor. E a diferença do uso do idioma, né? Lá não ganham dinheiro, fazem dinheiro. Né? To make money. Mas avançando aqui para uma outra pautinha aqui. Nós sempre somos muito bem recebidos, né? O Adriano estava falando, nós acompanhamos as comissões todas da casa, as comissões de mérito também, a Comissão de Constituição e Justiça. Sempre somos muito bem recebidos quando vamos conversar com o senhor, seja diretamente pelo deputado, seja pela sua chefe de gabinete, a Luciane, também sempre nos recebe com muita atenção. E queria saber como o senhor vê a atuação da FEComércio na Assembleia Legislativa, enfim, qual é a sua leitura sobre isso? A FEComércio é muito presente. Eu gostaria que todas as instituições fossem assim. Tivesse uma presença constante, um representante lá dentro, acompanhando as votações, manifestando aos parlamentares, olha, a FEComércio, esse projeto aqui, a FEComércio entende como problemático, esse aqui nós estamos apoiando. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes na ânsia de legislar, isso não é raro, o parlamentar enxerga um grupo desse tamanho e esquece o todo. Não raramente isso acontece. E a FEComércio lida com todo, ela lida com o segmento. Ela lida com o sangue que irriga a economia. A economia precisa do comércio em todas as esferas. Então, muitas vezes, o projeto de interesse da FEComércio, ou que a FEComércio se posiciona contra, a gente fica sabendo na hora. Teve agora uma discussão lá envolvendo um caixa específico para quem tem sacolinha. Pô, não dá, tchê. Não dá. Aí a gente teve que contornar o problema lá, o pessoal da FEComércio nos procurou, apresentamos uma emenda, consertamos. Ou seja, vai ser o caixa, vai ser o mesmo caixa que atende hoje idosos, portadores de deficiência física,
Entendeu? Para quem levou a sua sacola. Tá bom, aprovaram essa lei, aprovaram. Mas minimizamos o problema. Já imaginou você ter que criar mais um caixa? Isso é custo. Para quem tem 2 caixas, é um aumento de 50%. Que a gente tem uma luta, às vezes, que quando a gente fala do setor empresarial, chega lá a manifestação, as pessoas enxergam como grandes empresas, né? E a gente aqui que representa principalmente comércio e serviços, né? São empresas de pequeno porte, muitas vezes são empresas a familiares. padaria. Essas empresas não têm a capacidade de fazer essas adaptações. Elas até mesmo desconhecem muitas vezes as leis que são aprovadas. Então elas estão sujeitas muitas vezes, o deputado acaba criando só uma penalidade para essa empresa, que muitas vezes já tem uma dificuldade e está criando mais uma obrigação e mais uma penalidade. Ou está empurrando para informalidade. Exatamente. Se cria uma complexidade legislativa, que já não basta a complexidade tributária, se cria também uma complexidade legislativa que faz com que, por exemplo, o seu Zé e a dona Maria lá, que tem um restaurantezinho que vende prato feito, coisa e tal, tem uma funcionária. Aí você cria uma lei estabelecendo a obrigatoriedade de que esse restaurante tenha um determinado dispositivo. Ou seja, que o seu caixa tenha QR Code. Como assim? Como assim? A vulcanizadora do seu Virgulino ali embaixo. O seu Virgulino só pode emitir nota fiscal eletrônica com QR Code. Mas para aí. Esse projeto até me veio à memória, trata do projeto 185, se não me engano. É até uma situação levemente diferente, na verdade, né? Temos ali que o projeto 185, ele pretende dar a possibilidade de substituir obrigações como fixação de placas, placas de... temos à disposição o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, uma placa obrigatória. Outros tipos de placas que eventualmente já não fazem mais sentido e que têm um custo. Porque um parecer nosso aqui da federação demonstra que 28 legislações ao menos estaduais, 28 leis estaduais ao menos, obrigam a fixação de placas, cartazes e outros tipos de aviso. Seriam 28 cartazes. Seriam 28 cartazes. 28 avisos que... Às vezes vai faltar parede, né? Ou seja, nós temos uma porção de bobagem fazer com que alguém tenha que legislar para fugir dessas bobagens. Exato. É o que eu disse para vocês. Você enxerga uma coisa... Bom, não teve uma vereadora uma vez que queria proibir, ou proibiu no Rio Grande do Sul, e a lei dizia que tivesse o sal na mesa. Aí o pessoal de restaurante começou a brincar, né? Pendurou com barbante o sal no teto e o sal não estava na mesa. É irônico, é um deboche, mas é para mostrar o quanto de bobagem tem. Quer ver uma coisa? Eu tenho um projeto de lei que talvez a FEComércio não se coloque favorável. Mas eu explico por quê. Grande parte hoje dos restaurantes já são com cardápio eletrônico. Esmagadora maioria é cardápio eletrônico. O problema é que nós temos pessoas com mais de 55, 60 anos que mal conseguem atender ou discar do seu aparelho celular. Não fazem a mínima ideia do que é QR Code, como localizar. Os cardápios eletrônicos são incompletos, são superficiais. Eu acho horrível o cardápio eletrônico. E eu apresentei um projeto estabelecendo que todo o restaurante tenha um cardápio físico de, no mínimo, 10% dos locais, dos lugares disponíveis. Um restaurante para 100 pessoas tem que ter 10 cardápios físicos para pessoas de idade, pessoas que não conseguem lidar bem com um computador, enfim. E não bastasse isso, o volume de informação do cardápio físico sempre foi maior que o do cardápio eletrônico. O cardápio eletrônico ainda pode mostrar umas novidades, né? Mas é obrigatório criar a obrigação para ter o cardápio? A ideia... Não, apresentei o projeto de lei que alguém está sentado em cima lá. Só que essa lei já existe em 7 estados brasileiros. Por conta das pessoas que pedem, olha, eu não consigo me habituar a procurar cardápio, eu quero o cardápio. Um restaurante que tem lugar para 100 pessoas, ele não vai quebrar por causa de 10 cardápios físicos. O custo de cardápio é mais complexo.
O Adriano conhece, esse é o exemplo catedrático, né? Esse projeto não está parado por conta da FEComércio, porque dizer que a gente não representa diretamente restaurantes. Não, mas até agora não tive nenhuma manifestação contrária da FEComércio, entendeu? E as próprias associações de bares e restaurantes do Rio Grande do Sul não reclamou, porque eles ouvem a reclamação direto do cliente, porque muita gente reclama, tem gente que levanta e vai embora. Sim. Casais mais idosos... Às vezes é questão do bom senso, né? Algo que a própria estratégia do restaurante talvez devesse prever, né? Porque, por exemplo, se tu tem clientes que têm dificuldade, tu quer bem atender o cliente, né? Então tu deveria ter... E a grande esmagadora maioria dos restaurantes tem cardápios fixos, eles alteram o cardápio a cada, às vezes, 4, 6 meses, 1 ano. Você só mexe no preço. Olha, tudo isso hoje, no moderno sistema de impressão, é fácil. Caramba, um arquivo de computador lá do Excel, você imprime, o custo é insignificante. Mas o projeto não anda. Um projeto que ajudaria muita gente, tenho certeza, seria bem recebido, inclusive pelos donos de restaurantes. Assim, falando das pautas que não andam, né, a gente tem uma outra pauta que a gente luta bastante, que é a questão do Conselho de Combate à Informalidade, né? Porque a gente representa varejo, né? E o varejo ele sofre uma concorrência desleal significativa, né? O indivíduo que monta toda a sua loja, ele paga todos os impostos direitinho, paga aluguel, muitas vezes aí ele vê o sujeito vendendo o mesmo produto falsificado com um preço muito mais em conta, às vezes metade do preço, até menos, na frente do seu estabelecimento. Então a gente está tentando ali aquele projeto, agora o senhor mesmo da CCJ ali, está na CCJ, né, o PL 15 de 2020, que cria o Conselho de Combate à Informalidade, né? Ele não é ele é um projeto que visa criar alguma inteligência e coordenar... Discuta, né? Combate à pirataria também. Uma mesa isso, principalmente pirataria. É que o que nós temos ali, e isso é uma coisa que incomoda, na política brasileira, e a Assembleia Legislativa não é diferente, é a tese do coitadismo. Coitadinho do rapaz está vendendo a moambinha ali na frente da loja, coitadinho, ele não vai quebrar a loja por causa disso. Vai sim. Vai. É o que se vê e o que não se vê, né? O que o senhor falou antes. Às vezes só se vê o efeito imediato e não se vê o efeito de médio e longo prazo, né? Esse é o problema que nós temos. Essa indústria do coitadismo, que tem uma identificação política e ideológica. A esquerda, ela existe pelo coitadismo, né? Porque, tecnicamente, a esquerda não se configura como um pensamento ideológico aceitável ou de sucesso. Não existe nenhum tecido social desenvolvido pela esquerda. Mas eles adoram encher a boca e falar da China. Já fui à China várias vezes. A China, você tem prédios suntuosos, maravilhosos, de corporates. Porque os diretores, aqueles diretores, moram em cubículos de 50, 60 metros quadrados. E ninguém me contou, fui lá e vi. Pequim, Xangai, Guangzhou, Hong Kong um pouquinho mais que o Hong Kong tem ainda o resquício da colonização inglesa, da liberdade, mas não vem me dizer que a China, porque o PIB, o crescimento da China, para com isso, o PIB da Venezuela é maior que o PIB do Uruguai, vê como é que vive um povo, como é que vive o outro. Então vamos parar com essa bobagem que o PIB determina a qualidade de vida, o IDH de uma população. Não. Mas essa política do coitadismo, que é sedutora, ela consegue manter viva algo que não deu certo em lugar nenhum, que é o pensamento esquerdo, o pensamento comunista. E no Brasil nós não estamos longe disso. Lembra a Margaret Thatcher? Cada libra que eu der para um inglês, eu estou tirando de um outro inglês que está trabalhando. O inglês que não está trabalhando recebe uma libra, eu estou tirando de um inglês que está trabalhando. Gente, isso é notório. O Estado pensamento não pode conceder nada sem que tenha tirado de alguém antes. O conceito de Antônio Gramsci, por exemplo, se você tirar R$500 de quem está trabalhando e der R$100 para 5 vagabundos, você perde um voto e ganha 5. Verdade. Esse é o conceito da esquerda. Nós estamos quase nos encaminhando para o final, até pelo nosso tempo, né? Mas não poderia deixar de perguntar para o senhor. A gente já falou de música, falamos de economia, falamos de projeto. Então, é bem diverso. Que horas nós vamos falar de gastronomia? Acho que vai ter que ficar para um próximo. Vamos convidá-lo. Vamos fazer o Representa Cast 2, o retorno de Judai. Porque estamos nos aproximando do nosso final, mas não poderia deixar de perguntar para o senhor quais são os principais desafios que vê para o Brasil
no próximo ano, estamos em ano pré-eleitoral, né? Para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. E também, se puder nos dar um spoiler aí de quais são os seus planos para o ano de 2026. E, enfim, depois fazemos um encerramentozinho. Bom, vou começar pelo final, então. Eu não sei o que vai ser de mim em 2026, tá? Eu vou continuar na política. Muito provavelmente eu vou tentar alguma coisa em Brasília. Tentar subir a Brasília, mais precisamente deputado federal. Não é uma decisão já batida, mas eu diria que é o caminho que está se delineando. Partido eu não sei, eu estou num partido, tenho propostas de outros partidos, mas ainda não defini ainda. O prazo é março de 26, então março de 26 eu volto e aí bato o martelo com você. Em relação aos desafios do Brasil, o primeiro passo que o Brasil precisa nesse momento é a gente recuperar a democracia, a liberdade. Hoje nós não somos um país democrático. A própria justiça se torna cada vez mais patética nas suas decisões. Dou um exemplo. O Flávio Dino, há 30 dias atrás, negou trancar a ação contra o Bolsonaro com a alegação dos advogados do Bolsonaro de que eles não tinham acesso aos autos. O Bolsonaro estava sendo intimado, citado para responder em 5 dias, 10 dias, 15 dias, uma ação que ele não sabia o que era, não tinha acesso aos autos. Ontem, o Flávio Dino trancou uma ação contra o Juscelino Filho, aquele ex-ministro do Lula, lá do Maranhão também, amigo dele de lá. Né? Trancou uma ação, o advogado usou o mesmo recurso, disse, olha, nós não tivemos acesso aos autos. Aí o Flávio Dino trancou. Então esse é o retrato da justiça brasileira hoje. Se for para um lado, pode tudo. Nós tivemos mais de 100, quase 2 centenas de decisões da Suprema Corte contra o governo Bolsonaro. Não teve nenhuma até agora contra o governo Lula em 2 anos e meio. Então, assim, nós não temos justiça. Quando acaba a justiça, acaba a democracia, porque aí você passa a ter unidades da República militantes. Então, acho que o primeiro passo seria a gente recuperar a democracia. Precisamos recuperar a justiça para ter democracia. Justiça é o que vale para um, vale para outro. Não importa o lado. Recuperado isso, acho que o processo de recuperação política vai ser bem mais fácil. Porque o problema da democracia brasileira hoje não é o Lula, a esquerda, o PT. Não. São os tribunais superiores. O próprio Barroso confessou agora que foi pedir ajuda para o Biden, para os americanos na eleição de 2022. E disse que recebeu ajuda. Aí você tem Gilmar Mendes dizendo que o PT tem dinheiro para se eleger até 2030 e não sei o quê. Aí você vê a composição da Suprema Corte, o vínculo que essas pessoas têm. Não tem juízes ali, são todos amigos do partido, amigos da ideologia. Então, a gente pensa assim, caramba, o que precisa para o Brasil mudar? Recuperar o conceito de justiça. Nós precisamos ter outra vez decisões baseadas em fatos e na lei, e não baseada em conceitos político-ideológicos. Infelizmente, esse que parece que é um processo lento de recuperação. Né? Muito lento. O primeiro passo passa pela eleição de 2026, né? Temos que eleger o máximo possível de senadores de direita. E aí passar a fiscalizar o STF, quem sabe até... Eu vou usar uma expressão aqui usada pelo Alexandre de Moraes. Ele disse, quando começaram os protestos no Brasil, ele disse, prende 2 ou 3 aí, que eles param quieto. Da mesma forma, o STF, se empichar, tirar de lá 2 ou 3, também eles passam a olhar mais a Constituição e menos a cor da bandeira. E agradecer, né, antes, a sua presença e pedir para... Essa mesma um apanhado que o senhor fez em expectativas aí para o Brasil, pudesse trazer também para o nosso estado. E também, se quiser deixar um recado, uma mensagem para a nossa audiência, claro, naquela sua câmera. E já agradeço mais uma vez a sua presença. Foi um ótimo papo. Muito obrigado a vocês. Eu acho que o Rio Grande do Sul, essa perspectiva para o Rio Grande do Sul, passa pela eleição de 2026. Nós precisamos ter um governador de direita. Chega de governador de esquerda. Mas o MDB, o PSDB eram governadores de esquerda. O Eduardo Leite, a gente está vendo aí, a postura dele é de um gestor de esquerda. Então, está na hora do Rio Grande do Sul ter um governador de direita, um governador liberal,
conservador, de direita. Olha o que aconteceu com Santa Catarina, olha o que aconteceu com o Paraná. Estados que fizeram opção por governadores de direita. Olha o IDH dessa gente, o crescimento da economia desses estados. São Paulo, nem se fala, São Paulo é uma locomotiva, né? O estado de Goiás, enfim. Então, pessoas que têm um pensamento liberal, um pensamento de direita. Porque quem gera riqueza é a empresa. É ela que gera emprego, é ela que gera impostos, tributos, faz o dinheiro circular. É a empresa. Essa precisa ser respeitada, porque respeitando a empresa, você está respeitando o trabalhador, você está respeitando a máquina pública. O meu recado final para você que está nos assistindo é: não desista do Brasil. Nós não vamos desistir do Brasil, nós não vamos desistir do Rio Grande do Sul. Nós vamos continuar lutando por tudo aquilo que a gente precisa. E o que a gente precisa, mais do que nunca, é escolher pessoas que estejam comprometidas com o desenvolvimento, comprometidas com a economia, com a geração de emprego. Então, o que eu peço a você, gaúcho, não desista do Rio Grande do Sul. A você, brasileiro, não desista do Brasil, porque o Brasil vai voltar a ser dos brasileiros, se Deus quiser. Muito obrigado, gente. Foi uma honra estar com vocês. Deputado. Obrigado, deputado. Agradecemos a presença, agradecemos a audiência e dizer que nos vemos no nosso próximo Representa Cast, né? E esse episódio vai estar disponível ali nas plataformas da FEComércio, nas redes sociais. Muito obrigado. E também não esqueçam de conhecer lá a plataforma Representa Mais, que consulta os posicionamentos dos nossos empresários do setor de comércio, de bens, turismo e serviços sobre os projetos na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Muito obrigado. Esse foi o Representa Cast. Acompanhe a FEComércio RS nas redes sociais e compartilhe sua opinião sobre os projetos em andamento na plataforma Representa Mais. Esperamos você no próximo episódio.